Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse dia especial, o Senhor ele tem falado algumas coisas comigo a respeito do que é a verdadeira igreja. Nesse tempo agora de reclusão, eu sei que algumas igrejas já voltaram, já estão funcionando, outras não. E desde que entramos nesse período de reclusão, o Senhor tem dito que realmente Ele quer revelar o que é a verdadeira igreja. Que igreja não é um templo, mas são as pessoas. E a gente já tem falado bastante sobre isso, mas essa semana o Senhor ele tem evidenciado muito essa questão de o que é ser uma igreja primitiva. O que o Senhor está fazendo agora na terra é restaurando princípios que Ele mesmo estabeleceu. O Senhor está restaurando a verdadeira identidade da igreja. Ele está restaurando a verdadeira forma em que nós devemos nos mover. Nós ainda, como Céus Abertos, não voltamos o culto presencial. Não é porque nós estávamos com medo de algum vírus, é óbvio que a gente toma cuidado e precauções. Nós não somos aqueles que acreditam em misticismo, que agora ninguém vai pegar. Não, a gente sabe que é real, mas não foi por conta de medo. Nós entendemos do Senhor que estávamos passando de um processo para entrar no novo tempo. Então o Senhor disse assim: vocês vão voltar com os cultos presenciais no novo templo. Porque nesse período em que vocês não estarão congregando dentro de 4 paredes, eu vou restaurar e eu vou mostrar o que é ser uma igreja. E nesses últimos tempos nós temos vivido coisas incríveis. Nas fornalhas, que são os encontros presenciais nas casas, os grupos de discipulado, nós temos ouvido muitos testemunhos. Nós temos também nos reunido com outras igrejas de outras denominações, porque nós entendemos que o reino dos céus não tem placa. Só tem um Senhor, que é Jesus. E isso tem sido incrível. E por isso, hoje, nessa manhã, eu quero trazer alguns princípios muito importantes para que a gente possa entrar cada vez mais nessa verdade que o próprio Deus está estabelecendo no nosso meio, nessa estação na terra. Alguns já sabem, mas a Céus Abertos ela faz parte de um grupo de pastores, líderes de igrejas, e nós nos reunimos, os pastores de igrejas se reúnem para edificar uns aos outros, para levar questões de suas igrejas, para uns ajudarem os outros. E então a gente tem visto a mão de Deus se manifestar em nós e nas nossas igrejas também. E todas as vezes que a gente se reúne, acontece tantas coisas, tantos milagres, e as pessoas têm dito que nós estamos restaurando princípios da igreja primitiva. E isso tem ficado muito forte no meu coração. Então eu queria compartilhar alguns princípios. Abra sua Bíblia em Atos 2, a partir do versículo 42. Nós vamos ler do 42 até o 47. E eu quero que você entenda que esses princípios não têm a ver com 4 paredes. Tem a ver com estilo de vida. E esse estilo de vida, você pode sim, e você deve fazer com a tua família, com os teus amigos. E quando a gente voltar com o templo físico, nós vamos continuar vivendo dessa forma. Então vamos lá. Atos 2, capítulo 2, a partir do 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas
propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um haviam de necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só essa passagem, esses 5 versículos são tão poderosos. Eles mostram princípios eternos. Mostram o que é um estilo de vida que agrada a Deus. Essa passagem, ela mostra o que é ser uma igreja de verdade. O que é andar segundo Jesus ensinou. E eu queria trazer agora alguns princípios em cima disso aqui que a gente leu. Primeiro, eles falam assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam quer dizer, eles não desistiram. Perseverar tem a ver com algo que não é tão fácil, mas é possível. E quando a gente fala aqui de doutrina dos apóstolos, a gente pode também falar da sã doutrina. E eu queria trazer o primeiro princípio, então. Primeira característica, ou a primeira marca da igreja primitiva é andar segundo a doutrina dos apóstolos, ou a sã doutrina. E o que é sã doutrina? A sã doutrina, ou princípios pelos quais nós decidimos viver, ou princípios que Deus deixou para a gente, princípios do reino dos céus. Quando a gente fala de doutrina, a gente não pode usar esse nome de uma forma pejorativa, como eu já vi muitas pessoas pensarem. Ah, porque a gente está ali naquela igreja tem uma doutrina ruim. A doutrina, ela pode ser boa ou ruim, mas a doutrina, ela é importante. E eu quero dizer aqui da doutrina que é segundo o coração de Deus. Doutrina é um conjunto de princípios, segundo um padrão. E o padrão que nós vamos falar aqui é o padrão de Deus. Então, a primeira coisa é, a sã doutrina, ela coloca Jesus no centro de todas as coisas. Então, a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que significa, perseveravam em mostrar quem era Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Onde eles iam, eles falavam de Jesus, que falavam de salvação. Então, a doutrina dos apóstolos era sempre evidenciar e levantar o nome de Cristo. A doutrina dos apóstolos também proclamavam essas boas novas. Então, elas não só falavam de Jesus, mas falavam das boas novas que Jesus trazia, que era ter uma vida eterna e ter uma vida abundante. A doutrina dos apóstolos também, ela fala de confronto de pecados e de caráter. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos também confrontavam o caráter e os pecados. Não era simplesmente uma vida de comunhão e está tudo bem, eu aceito o que você está fazendo e deixa quieto e vamos relevar, não. Mas a doutrina dos apóstolos diz que era necessário confronto de pecados e do caráter. Isso é uma das características ou das marcas de uma igreja primitiva. Eles buscavam o Espírito Santo e seus dons com zelo. A sã doutrina de Deus, com princípios de Deus, tem a ver com o poder do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito. E também buscar os dons para a edificação do corpo. Eles pensavam como reino. A doutrina dos apóstolos não pregava uma placa, mas pregava um reino. Um reino onde existe um rei que é Jesus. Também eles pregavam, nos preparamos para a volta de Jesus. Então, além de pregar que Jesus era o Salvador, eles pregavam sobre a volta de Jesus. Nós temos que nos preparar aqui nessa terra, porque Jesus vai voltar e nós vamos morar com Ele.
Então, essa é a sã doutrina. Resumindo, é óbvio que ela é muito mais profunda, mas resumindo, a sã doutrina é isso. São esses princípios que eu acabei de falar. Agora, por que uma igreja primitiva tinha a marca de andar na doutrina dos apóstolos? A primeira coisa, é muito importante a gente andar na doutrina dos apóstolos, ou na sã doutrina, tem a ver com que a doutrina de Deus expõe a falsa doutrina. Os princípios do reino de Deus, andar neles, expõe os princípios que não são do reino. Então, se uma igreja ou um grupo de pessoas não andam na sã doutrina dos apóstolos ou nos princípios do reino de Deus, ela não vai conseguir mensurar quando um princípio não é de Deus. Então, é muito importante. Se nós queremos restaurar a igreja primitiva, ou os princípios da igreja primitiva, nós precisamos entender que andar na doutrina que Deus estipulou é primordial, para que a gente saiba que existe uma falsa e a gente não está andando na falsa. Andar na sã doutrina também expõe as vozes que distorcem e nos afastam de Deus. Se nós andamos buscando ser cheios do Espírito Santo, quando uma voz contrária à de Deus vem, nós vamos conseguir discernir. Por isso é tão importante a gente andar nos princípios bíblicos que o próprio Deus estabeleceu através dos apóstolos. Olha só o que diz a palavra em Tito 1, versículos 10 e 11. Vou até abrir aqui. Diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Olha só o que está dizendo, que existem homens enganadores que vão ensinar coisas que não são verdades. E quando a gente dá voz para isso, a gente dá ouvido para isso, eles podem destruir uma família inteira. Por isso é tão importante a gente conhecer a doutrina dos apóstolos, andar nela. Porque quando um enganador, um falso mestre, um falso profeta chega, a gente vai conseguir entender que esses falsos profetas estão trazendo mentiras. A segunda coisa que a sã doutrina, andar na sã doutrina ou na doutrina dos apóstolos traz, é que revela aqueles que confessaram que são cristãos, que confessaram Jesus, mas que verdadeiramente não são convertidos. Isso é muito sério. Tem muita gente dizendo que é cristão, mas não é cristão. E a gente consegue entender algumas características daqueles que dizem que são cristãos, mas ainda não são de verdade convertidos. Em Tito 1,16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Esse versículo está dizendo com muita clareza que tem muitas pessoas que confessaram com a boca, mas através das suas obras elas negam Jesus. A sã doutrina, ou a doutrina dos apóstolos, ela vai revelar quem são essas pessoas. As pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas elas não andam conforme um padrão bíblico, vai ser revelada. E uma das coisas que Deus diz é: Deus é o amor, Deus nos amou primeiro, e aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, ele não ama a Deus de verdade, ele não conhece a Deus. Então, uma das coisas que a gente pode entender quando uma pessoa diz que confessou Jesus, que é cristão, mas não é quando ela não consegue amar o próximo. Ela vive em discordância com o próximo. Ela vive questionando, ou apontando, ou reclamando, falando mal do próximo. Quando isso acontece, mostra que ela não ama, e então, se ela não ama o próximo, ela não pode amar a Deus. A Bíblia diz isso. Primeira Epístola de João diz essa passagem. Outro ponto que a gente pode ver aqui, quando uma pessoa que diz que confessa Jesus, mas ela não tem obras que revelam essa verdade, é a transformação do caráter.
Tem gente que, não, estou aqui disposto, pode contar comigo, eu aceitei Jesus, eu quero Jesus, mas você nunca vê transformação. Ou ela tem dificuldade para aceitar o confronto em amor. Ela tem dificuldade em obedecer, ela tem dificuldade em renunciar. Pessoas que não têm coração ensinável. Eu não posso afirmar 100%, mas provavelmente elas ainda não se converteram de verdade. Pessoas que são desobedientes, elas precisam analisar se realmente elas estão vivendo uma mentira ou uma verdade. Porque quem conhece Jesus de verdade, quem aceita Jesus de verdade, não consegue deixar de se render. Porque Ele é tão digno e Ele é tão bom, a gente não consegue não abrir mão da própria vontade para fazer a dele. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu quero que você comece a sondar suas atitudes, a sondar seu coração, para saber se realmente você já entendeu quem Jesus é. Amém? Agora, olha só. Além de andar na doutrina dos apóstolos, uma igreja primitiva tem outra marca, que é a comunhão dos santos. E quando a gente fala da comunhão dos santos, eu não estou aqui dizendo quando a igreja se reúne de domingo, no culto, ou então se reúne na célula, ou então ela se reúne para celebrar um aniversário. Não, não é isso que eu estou dizendo. A comunhão dos santos é muito mais além. Olha só o que a gente leu aqui. Olha como eles viviam. A partir do 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Andar em comunhão não tem a ver com um evento, uma vez na semana. Andar com comunhão. Andar em comunhão com os santos tem a ver com o repartir do pão. Tem a ver com, eu tenho mais do que eu preciso, mas o meu irmão está precisando, está com necessidades, então o meu coração é tão generoso ao ponto de eu abrir mão daquele a mais que eu tenho para servir o próximo, para compartilhar com o próximo. Às vezes a gente fica tão feliz porque a gente recebeu algo a mais do que a gente precisava, falar, nossa, como Deus me ama, Ele trouxe um transbordo para mim, mas entenda um princípio. Quando Deus traz o transbordo para você, ou o mais que você precisa, não é para você ter uma segurança para o futuro, é para você suprir aquele que ainda não atingiu esse nível. Uma igreja que anda em comunhão é uma igreja que, quando o irmão está precisando, ele liga, independente da hora, para fazer uma oração e perguntar se está tudo bem. É uma igreja que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Uma igreja que anda em comunhão é aquela que está disposta a impulsionar o próximo, o irmão, para mais longe, para mais próximo de Jesus. Andar em comunhão não é de evento em evento, reunião em reunião, mas é o estilo de vida diário, de entrega pelo próximo, de amar o próximo, de perdoar o próximo. Andar em comunhão é perdoar, porque quando a gente anda em comunhão, a gente começa a ver as falhas dos outros, as nossas falhas começam a gritar. E, inevitavelmente, a gente vai precisar de perdão. Inevitavelmente, a gente vai precisar perdoar ou pedir perdão. Andar em comunhão é muito mais profundo do que a gente está acostumado. O andar em comunhão não tem a ver com as quatro paredes. Tem a ver com unanimidade, como disse aqui. E perseverando unânimes todos os dias. Quando diz todos os dias, são todos os dias. O que é unanimidade?
Existe unidade e unanimidade. A unidade é quando todos estão juntos, mas unanimidade é quando estão no mesmo espírito. E aqui está dizendo, eles andavam no mesmo espírito todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E eu quero trazer esse princípio muito forte para nós. Nós temos vivido momentos muito importantes como família, céus abertos. Nós temos entrado nessa verdade. Mas eu quero incentivar cada vez mais. E se tem alguém aqui que não faz parte dessa comunhão, provoque essa comunhão. Não fique esperando as pessoas te convidarem. Provoque essa comunhão. Fale com as pessoas. Provoque o encontro. Provoque estar juntos. Sabe? Ligue para a pessoa. Se ofereça. A gente não tem que ficar esperando só. A gente tem que provocar esse tipo de coisa. Amém? Então, uma das marcas de andar como igreja primitiva é a comunhão dos santos. Outra marca também é andar em adoração o tempo inteiro. A marca de uma igreja primitiva é andar em adoração. Olha o que eles falam aqui no 47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. Quando fala de louvar ao Senhor, eles estavam louvando, eles estavam em comunhão louvando. Mas eles também adoravam o Senhor individualmente. E louvar a Deus e adorar a Deus, a gente já cansou de falar, mas eu quero repetir. Não é tocar ou cantar uma música. Não é só dançar ou fazer uma pintura. Adorar ao Senhor é a minha entrega diária, a minha renúncia diária. É olhar para aquele que é digno de receber tudo e entregar tudo. Às vezes eu não quero abrir a minha boca para fazer uma adoração. Mas eu estou renunciando algo que o Senhor pediu. E essa adoração é muito mais profunda, porque ela transforma caráter. Adoração também é esperar o tempo de Deus. É esperar as promessas se cumprirem e não desistir. Uma das características ou marcas da igreja primitiva é esperar no Senhor. É renunciar tudo para a glória dele. É obedecer, dar passos de fé, mesmo quando eu não estou enxergando nada. Isso é marca de igreja primitiva. Nós precisamos entrar definitivamente nessa verdade. Fazer tudo para que ele seja louvado, para que ele seja glorificado. Agora, olha só que interessante, fala aqui, louvando a Deus e caindo na graça, né? Caindo na graça do povo. Aqui não está dizendo, e forçando as pessoas ao meu redor a aceitarem Jesus. Não. Está dizendo, caíam na graça do povo. O estilo de vida da igreja primitiva faz com que as pessoas olhem para nós e queiram o que a gente tem. A gente cai na graça. O favor dos homens vem sobre nós. Outra marca da igreja primitiva é oração. Eles estavam orando. A palavra diz que eles oravam nas casas uns dos outros, oravam no templo, oravam juntos. Eles oravam o tempo inteiro. Atos 16, quando Paulo ele foi preso, Paulo e Silas, eles começam a adorar dentro da prisão, mas a palavra também diz que estavam na casa da irmã, e eles estavam orando por eles, de repente aparece um anjo na porta. Eles estavam orando. E orar, aqui é orar o tempo inteiro. E eu não estou dizendo que você tem que ficar o dia inteiro de joelho. Orar significa ter um relacionamento profundo com Deus. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Ele. Eu não faço nada da minha própria vontade, mas eu faço segundo a sua vontade. Eu sempre estou pensando em alguém, abençoando alguém. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me reunir com as pessoas, eu oro. Quando alguém está doente, eu não penso duas vezes, mas eu oro. Quando alguém pede oração, eu não só coloco lá no WhatsApp assim, orando e não oro. Quando eu coloco orando, eu tenho que cumprir a minha palavra. Ou então, vou orar, eu tenho que cumprir a minha palavra. A gente tem que parar de se comprometer com as coisas que a gente não pode fazer. Tem algo que eu tomei aqui para mim,
Que é assim, todas as vezes que alguém pede para eu orar, eu falo assim, vou orar. Eu paro na hora e oro. Ou então, o que eu faço? Eu oro na mesma hora, já mando um áudio, já orando pela pessoa, porque eu não quero ser uma pessoa que não tem palavra, eu quero ser uma pessoa íntegra. E integridade tem a ver com fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Porque quando eu dou a minha palavra que eu orei por alguém, mas não orei, Deus viu. Então nós temos que ser íntegros. Nós temos que orar. Nós temos que abençoar as pessoas. A pessoa que tem esse estilo de vida de oração, ela sabe que a oração dela tem poder e a oração dela inclina, sim, o coração do Pai. A oração dela estabelece coisas, traz à existência aquilo que não existe. A oração, ela move o mundo espiritual. A pessoa que ora, ela entende que a oração transforma de dentro para fora, estabelece, traz e enche de poder. A pessoa que ora, ela sabe que essa é uma forma de se manter conectado com o Senhor todos os dias. Isso é uma das marcas de uma igreja primitiva. Não adianta a gente falar que está em comunhão, não adianta a gente falar que está lendo a palavra, não adianta a gente falar que adora, mas se não ora. Orar faz parte, é algo fundamental na vida do cristão. Agora, outra marca de uma igreja primitiva é o evangelismo. É o evangelismo. Às vezes a gente joga essa incumbência em cima só do evangelista, daquele que tem um dom de ser evangelista. Mas a gente tem que lembrar que isso faz parte da igreja, o ide. Isaías 61, ali não está dizendo evangelistas, ide pregar o evangelho, está dizendo ide pregar o evangelho, toda a igreja. Nós temos que falar de Jesus o tempo inteiro para as pessoas. É óbvio que vão ter pessoas ou momentos que o Senhor vai dizer, não é agora, não é esse momento, a gente vai obedecer, mas nós temos que falar do amor dele para as pessoas, sim. A igreja primitiva crescia, olha o que diz aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja primitiva tem uma característica que é, todos os dias existe alguém sendo salvo. A nossa igreja precisa se posicionar nisso. Porque senão a gente cai num clubinho onde eu estou recebendo, eu estou sendo tratado, eu só penso em mim. Não, nós temos que pensar naqueles que ainda não conhecem a Deus. Nós temos que pensar ainda naqueles que não foram salvos, independente do meu processo. Independente do que eu estou passando, as pessoas precisam de Jesus. Essa é uma das marcas. Uma igreja que não cresce com novos convertidos, ela ainda não está vivendo 100% como uma igreja segundo o coração de Deus. A nossa igreja precisa se posicionar. A nossa igreja precisa andar nessa verdade. E eu quero incentivar todos. A todos. E eu sei que agora a gente está com uma igreja online ainda, nós estamos transicionando para um templo novo, mas você falar de Jesus também é você pegar o link e mandar para alguém. Eu não estou dizendo aqui porque a gente quer visualização, não. Eu estou dizendo de evangelho. Nós precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas precisam. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. E nós precisamos nos posicionar e apresentar as boas novas do Evangelho para as pessoas. Amém? Nós não estamos querendo aqui números dentro de igreja, nós estamos querendo um crescimento que a palavra diz que o Senhor dá. Igrejas que vivem segundo o reino, Deus dá o crescimento. E é saudável, e é necessário, porque aqueles estavam andando. Primeiro houve 3.000 conversões e depois mais 5.000 conversões. Isso é uma característica do reino de Deus, onde há salvação. Uma igreja saudável não pode só viver com os mesmos membros a vida inteira. Ou só com pessoas de outras igrejas, tem que ter salvação. Novo convertido, pessoas que não conheciam Jesus e agora conhecem. Essa é uma das características. E nós precisamos crescer nisso.
Agora, olha só, esse evangelismo, ele nasceu do quê? Nasceu da devoção deles, como eu já disse. Esse evangelismo se tornou fácil, houveram 3.000 salvações e depois 5.000, por quê? Porque eles olhavam o estilo de vida. Eles olhavam o estilo de vida de uma igreja primitiva, de uma igreja genuína, uma igreja conforme o coração de Deus. Olhavam que eles repartiam as coisas entre eles, que não deixavam ninguém passar necessidade, que eles oravam o tempo inteiro, adoravam o Senhor, estavam celebrando juntos, olhavam para aquilo, e quando alguém ia falar de Jesus, é óbvio que quer. E às vezes nem precisavam falar de Jesus, eu quero isso aí. Nossa, eu vejo que vocês se reúnem, eu vejo que vocês estão ali sempre, tem milagres, maravilhas, eu vejo tantas coisas lindas, eu vejo a tua transformação. Como que eu faço para fazer parte? Eu já falei muitas vezes isso aqui, mas eu vou falar de novo. Às vezes, aqueles que moram conosco, dentro da nossa própria casa, não querem Jesus, porque eles não estão vendo a nossa devoção ao Senhor. Genuína. Eles estão vendo máscaras. E a gente precisa arrancar essas máscaras para que Jesus encontre as pessoas. Nós precisamos mudar e ter um estilo de vida primitivo, radical. Voltar ao início daquilo que Jesus determinou que fosse um padrão de igreja primitiva. Amém? E a última coisa que eu quero falar da marca de uma igreja primitiva é: eles morriam por Jesus. Se a gente for contar aqui as histórias dos apóstolos, cada um teve uma história mais trágica que a outra. Um morreu degolado, outro morreu apedrejado, outro morreu despedaçado. Nós precisamos entender que andar segundo a vontade do Pai tem a ver com morrer por Ele. Ser cristão é morrer todos os dias para a gente mesmo, mas não só para a gente mesmo, mas morrer por Ele. E quando eu falo de morrer, eu não estou só dizendo de ser um mártir, literalmente morrer por Jesus, ir para um lugar, um país que é perseguido e a gente ir lá e morrer por Ele. Eu estou dizendo morte para a nossa própria vontade, para o nosso eu, para que Ele apareça. E então a graça dele venha sobre nós e as pessoas possam olhar. A nossa devoção seja algo que vai abrir a porta para novos convertidos. Nós precisamos ter um estilo de vida de morte. E eu quero também desmistificar uma coisa. Eu vejo muita gente falar assim: o meu chamado não é ser um mártir. Agora eu estou dizendo literalmente em perder a própria vida. Eu não estou aqui, eu quero desmistificar. Eu não quero que você entenda que o mártir é só para alguns. Eu também pensava assim. Não, um mártir é para todo aquele que abre mão da própria vida por Jesus, como Paulo disse nas suas parábolas. Ele deixava muito claro que a graça bastava e que morrer era lucro. Paulo, ele era tão conhecedor de Jesus, tão profundo em Jesus, que ele disse assim: para que o evangelho seja conhecido, Jesus seja conhecido, se for preciso, eu abro mão da minha salvação. Você tem noção do que é isso? Paulo estava dizendo: se for preciso ir para o inferno e ficar lá para sempre, por toda a eternidade, mas para que Jesus seja conhecido, eu estou disposto. Talvez você possa estar pensando assim: mas você não pode nos comparar a Paulo. Se nós temos que nos comparar a Jesus, que se entregou numa cruz e morreu no nosso lugar, e se Paulo era também um ser humano, e ele pensava assim: é possível. Nós precisamos caminhar para isso. Se você não está nesse nível ainda, não tem problema. Eu também tenho minhas questões, eu também estou lidando com isso, mas o meu foco é chegar nesse padrão de vida que o Senhor quer que a gente tenha. Nós precisamos ser focados em obedecer 100%, porque nós já estamos vendo algo acontecer na terra. Nós transicionamos para o fim dos tempos. Eu não vou dizer para você, já vou até dizer para você assim: se acalma, porque Jesus não vai voltar amanhã. Eu não posso dizer isso, porque os indícios bíblicos não dizem isso. Jesus vai voltar
quando houver alguns sinais. E esses sinais ainda não aconteceram 100%. Mas já estamos no princípio das dores. E nós precisamos nos posicionar como uma igreja primitiva, que é poderosa e que anda de forma que chama a atenção do mundo, que chama a atenção das pessoas dentro da minha casa, no meu trabalho. Estilo de vida do Senhor. Estilo de vida de uma igreja primitiva tem a ver com se entregar a Jesus ao ponto de que eu entendo de que eu não sou só servo, mas eu sou filho. Hoje, como Dia dos Pais, o Pai está nos chamando para que a gente tenha um estilo de vida que o agrada e que faz os céus invadirem a terra. Essas pessoas daqui da Bíblia, elas tiveram tantos testemunhos porque entenderam quem Jesus era, entenderam quem era o Pai. O apóstolo Paulo, ou os apóstolos que estavam aqui reunidos, eles entenderam que eles não eram apenas servos de Jesus, mas eram co-herdeiros e filhos do Deus vivo. Que a gente possa deixar que o Senhor traga essa verdade no nosso coração. Andar em igreja primitiva tem a ver com ter identidade de filho. É arrancar a orfandade que a gente carrega, abrir mão dessas mentiras e viver nas verdades, ainda que seja difícil para mim. Então, que nessa manhã a gente possa se alinhar com essa verdade do que Deus está trazendo sobre como andar como uma igreja que agrada ao Senhor. Amém? E se você está nos assistindo e você olhou para isso e disse assim, puxa, eu quero andar dessa forma, mas eu ainda não entendo quem é Jesus. Ou se você não confessou Jesus ainda. E se você entendeu que essa passagem ou essa pregação caiu na graça do seu coração, eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você só vai viver uma vida de prodígios, milagres e maravilhas. Ou você só vai ter uma vida de transformação. Você só vai conseguir ter um caráter que agrada ao Senhor se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero te convidar essa manhã para que você confesse. Simplesmente diga, Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. E eu entrego minha vida em tuas mãos. E você vai ver como tua vida vai ser transformada. E se você também está afastado, eu declaro uma graça sobrenatural sobre você agora. Que você possa receber essa graça para voltar para os caminhos e viver de forma que alcança o coração do Pai. Amém? E agora eu quero orar sobre todos nós, orar. Você está aí na tua casa, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, sobre a nossa igreja e sobre as igrejas da nossa nação, que elas tenham uma restauração e que entendam o que é viver segundo os padrões dos céus. Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, sobre a igreja Céus Abertos. Eu declaro que as marcas de uma igreja primitiva sejam tão fortes, que nós caiamos na graça dos perdidos. Eu declaro agora, restaura, Senhor Deus, os princípios do seu coração. Eu declaro que nós possamos ter a facilidade, que cada membro possa ter a facilidade, a compreensão de como é importante andar dessa maneira que nós falamos essa manhã. Eu declaro graça, não só como igreja Céus Abertos, mas cada família possa andar em oração, possa andar segundo a palavra do Senhor, que é a sã doutrina, possa colocar Jesus no centro de todas as coisas, possa adorar, possa ser capaz de abrir mão de tudo por Jesus e possa falar do amor dele para as pessoas que a gente conhece. Eu declaro que cada família agora é uma igreja primitiva. É uma igreja. Pai, invade os lares agora. Espírito Santo nos convence. Nos convence a andar segundo o teu coração. Em nome de Jesus.